Bom dia a todos, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, eu espero que você esteja bem. Eu oro para que o Senhor te dê um final de semana, porque hoje é sábado, estamos começando um final de semana, amém? Um final de semana com paz, com saúde e com amor, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida com toda sorte de bênçãos, que o Senhor derrame das suas bênçãos abundantes na tua família, em nome de Jesus. Que nesse dia que o Senhor fez para nós, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós, nele nós nos alegraremos. Que você possa aproveitar, que você possa descansar, que você possa ter um momento e tempo alegre com a tua família, de comunhão, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus por isso, graças a Deus porque estamos aqui já no primeiro horário da manhã desse sábado, buscando a presença do Senhor. Com certeza o nosso final de semana, o nosso sábado, já será abençoado, porque nós estamos colocando o Senhor à frente de tudo, amém? Estamos entregando para o Senhor, nós temos que aprender a sempre depender de Deus em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, amém? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 14, verso 53, você sabe que nós estamos chegando mesmo no final do Evangelho de Marcos, amém? Aqui nós vamos ver Jesus perante o Sinédrio, e é o que está na epígrafe do texto, possivelmente da tua Bíblia também, né? Jesus perante o Sinédrio. Esse texto ele se repete lá em Mateus 26, 57 e em Lucas 22, 63. Amém? É um texto que nós vamos compreender um pouquinho, né? Esse processo aqui do Sinédrio, porque Jesus ele veio para cumprir um propósito de Deus para nós, por nós. Amém? Nós vimos que ele disse para o Pai, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então Jesus ele se entrega por mim e por você. E isso é algo que nós precisamos ter em mente, ter no nosso coração, esse amor de Deus, esse amor de Jesus, esse comprometimento conosco. Amém? Sendo que nós, até então, né, éramos considerados, segundo a Bíblia, inimigos de Deus, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, amém? Nós vivíamos nas trevas, e o Senhor ele foi lá nos resgatar de uma vida, né, infeliz, mas que muitos não percebem, de uma vida vazia, mas que muitos não percebem também, porque aprenderam a viver daquele jeito. Pensam que a vida é só assim, a vida é assim mesmo. Não, a vida ela é uma vida abundante com Deus. Ela é uma vida abundante com Jesus. Amém? Mas nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos praticar a sua palavra. Hoje eu vi um exemplo interessante. Alguém disse assim, a gente só conhece a diferença do sal e do açúcar normalmente, né? Quando nós provamos. Né? Quantas vezes talvez você já colocou ali, né, sem querer, né, ou quantas vezes não, ou pelo menos alguma vez, né, deve ter já acontecido isso, de você colocar o açúcar por engano, o sal por engano no café, né, porque é muito parecido, mas quando você prova, você percebe a diferença. E a nossa vida com Deus e a nossa vida, ela é assim também, nós só vamos perceber a diferença da vida com Jesus quando nós provarmos. Não adianta nós ficarmos raciocinando, racionalizando, pensando, não. Tem coisas que é só provando, experimentando. Então, quando nós experimentamos Jesus, nós descobrimos a vida que Ele nos dá, a paz que Ele nos dá, tudo muda, tudo muda. Quantas pessoas foram até Jesus por outros motivos e descobriram em Jesus a sua fonte de vida e que não querem nunca mais ficar longe de Jesus. Talvez o motivo que as levou até Jesus nem tenha sido resolvido, mas nós não podemos mais viver sem Jesus. Quando você olha para trás, olha para o passado, você diz assim, puxa, eu não consigo mais viver sem Jesus. Amém? Vamos ler então o texto lá, Jesus perante o Sinédrio. Então, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era o Tribunal Supremo dos judeus, que ali eles deliberavam sobre o dia a dia, né, dos judeus, dos seus costumes, da sua vida, dos seus costumes. E ele era formado por 71 membros, o Sinédrio. Ali tinha os escribas, tá? Tinha os anciãos,
que eram aqueles homens mais velhos das principais famílias, tá? E depois você tinha os ex-sumos sacerdotes e os anciãos das 4 famílias sacerdotais. Ele tinha tanto um caráter religioso como secular, porque ele deliberava tanto sobre assuntos religiosos como assuntos do dia a dia, do cotidiano, coisas seculares. Porém, ele não podia aplicar a pena capital. Ele podia fazer tudo menos aplicar a pena capital. Para isso tinha que ter o consenso da autoridade romana. Por isso que Jesus é levado, eu já até me adiantando, né? Por isso Jesus é levado a Pôncio Pilatos, para que ele possa ali dar o aval dele, né? Para ele ali validar aquela sentença que tinha sido colocado pelo Sinédrio, dado pelo Sinédrio para Jesus. E como que se procedia no Sinédrio? Lá deveriam era um julgamento, né? Como a gente imagina que seja, e deveriam ter 2 testemunhas. Por exemplo, se a pessoa estivesse sendo acusada, pelo menos 2 testemunhas deveria ter pelo menos 2 testemunhas para acusar aquela pessoa que estava ali, para sofrer algum tipo de condenação. E era de uma maneira simples. Depois, esses homens, então, eles, por votação, de 51%. A maioria, mais um, que definia se a pessoa seria condenada ou não. E então, assim que funcionava o Sinédrio. De uma maneira simples, né? É assim que ele funcionava. Então, levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se, versículo 53 de Marcos 14, reuniram-se os anciãos e os escribas, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo, né? Ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam para o sumo sacerdote, aquelas pessoas que eram ali funcionários, né, dos sacerdotes, né, aqueles guardas, aquelas pessoas que faziam a segurança, os guardas do templo, que tinham essas funções ali. E os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam alguma testemunha contra Jesus para condenar à morte e não achavam. Lembre-se, né? Agora você pode lembrar o que eu falei no início, como funcionava o Sinédrio. Por isso que eles procuravam tanto uma testemunha, porque eles precisavam de pelo menos 2 testemunhas. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Então eles não achavam testemunhas. Por quê? Porque Jesus era inocente. Porque Jesus era santo. Amém? Muitas pessoas eu vejo às vezes querendo atribuir a Jesus algumas posturas e algumas atitudes que ele não tinha porque ele era santo. Amém? Ele era santo. Ele não podia ter pecado. Se ele tivesse pecado, ele não seria o Cordeiro Santo de Deus. O cordeiro que ia para o sacrifício, ouça bem, tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem mancha, né? Sem nenhum defeito físico. Tudo isso refletia não uma, como é que eu posso dizer para você, uma exclusão de simplesmente, né? Mas era uma figura de santidade, de perfeição. Então Jesus ele tinha que ser santo, perfeito, para que pudesse ser o Cordeiro de Deus. Por isso que eles não achavam testemunhas. Amém? E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então Jesus ele confirma aqui, quando ele é interrogado pelo sumo sacerdote, que ele era o Cristo e o Filho de Deus. Ele também diz que ele iria estar assentado à direita de Deus e viria sobre as nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, né, num sinal de repúdio àquilo que Jesus tinha dito, e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ou seja, eles não acharam uma testemunha, mas
Jesus, quando se declarou, né, que de fato ele era filho de Deus e o Messias, né, ungido de Deus, ele então não precisava mais testemunha, porque ele mesmo declarou pela sua própria boca. Ouviste a blasfêmia que vos parece, o que vos parece? E todos o julgaram réu de morte, ou seja, todo o sinédrio, os 71 julgaram ele réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Então aqui começa todo o sofrimento de Jesus físico. Como eu disse para vocês, eu entendo que o sofrimento de Jesus ele já começou no Getsêmani. Amém? Quando ele pedia para Deus afastar dele aquele cálice, porque ele já estava sofrendo no seu espírito, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Amém? Então ele iria passar por isso, mas levando não os seus pecados, os nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido um pouquinho, né, sobre o Sinédrio, esse Tribunal Supremo dos Judeus, com 71 membros. Amém? Escribas, anciãos, ex-sumos sacerdotes. Então, votação simples, né? E Jesus, ele morre e vai, se entrega a esse sinédrio, a esse julgamento dos homens, por mim e por você. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar? A palavra de hoje é uma palavra muito simples, mas é a verdade. É a verdade de Jesus que morreu por mim e por você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Pedimos a tua bênção sobre cada um que está aqui conosco. Pedimos a tua bênção sobre cada família. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua bênção, a tua unção, o teu poder, em nome de Jesus. Que o Senhor cubra as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus nesse dia. Que o Senhor derrame uma porção nova do teu Espírito, uma porção dobrada para aqueles que precisam, para que sejam cheios da tua presença, abençoados por ti, que as suas famílias sejam abençoadas, os casamentos, os filhos sejam abençoados. Pai, nós pedimos e oramos para que o Senhor nos unja e nos abençoe, trazendo também sobre nós libertação, cura, em nome de Jesus, Jesus Cristo, Ele te cura hoje. Ouça isso, Jesus Cristo, Ele levou toda a tua enfermidade, Ele te cura hoje em nome de Jesus. Hoje é o teu dia de ser curado, hoje é o teu dia de ser liberto em nome de Jesus Cristo. Receba a cura, receba a libertação, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E nós oramos a Deus pelo Brasil, para que o Senhor traga à luz o que está escondido, que o Senhor não deixe nada oculto nas trevas, nenhuma mentira, mas frustre todos os planos do inimigo, todos os planos dos inimigos do Brasil, que não prosperem, não tenham êxito, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço para todos.